Quando a gente fala de autismo, a gente não está falando das comorbidades. Ele tem uma dispraxia importante. Então, o que é a dispraxia, né? Essa flacidez motora. Muitas crianças autistas ficam com a linguinha para fora, assim. Né? Tem a hipotonia. Então, tem questões motoras muito importantes, o que faz com que a fala dele seja pesada, seja lenta. Mas a gente poderia ali isolar o que é a dispraxia, o que é uma dificuldade de fala no sentido de articulação da fala. Você profissional consegue ver tudo isso? Tem, sim, porque aí a fono vai interferir, o profissional de fono vai interferir nisso. Eu fui com a minha mãe ontem no cartório. A história do cartório está rolando de ontem até hoje, né? Por que eu não gosto de ir sozinha nos lugares? Isso é nível de suporte. O cara falava, ele falava as coisas, eu ouvia. Eu não tenho problema de audição. Pelo contrário, eu escuto o que ninguém escuta, eu estou escutando. Mas eu tenho uma distorção de fonemas, que é o processamento auditivo central. Então, ele falava e eu perguntava, ele já estava perdendo a paciência comigo. E aí eu olhava para minha mãe, tipo, será que ela entendeu? E eu perguntei várias vezes para ele, mas eu tinha mostrado, eu peguei prioridade. Sempre que eu pego prioridade, eu mostro uma identidade. Foi por isso daqui que eu peguei, que na minha identidade está lá. Porque eu estou sempre fazendo orientações coletivas. Então, o filho do Marcos Mion, a gente conseguiria separar várias comorbidades dele, tá? Mas a gente consegue ver a estrutura autista. E é isso que os profissionais precisam ser capacitados e treinados, que é o estilo de cognição. O que interessa a ele? Ele tem uma cognição focada, poucas coisas interessam a ele. Neurotípico se interessa por muitas coisas. Vocês me veem aqui, essa palavra é horrível, a gente não gosta de usar essa palavra. Vocês me veem aqui muito capaz, muito funcional. Mas aqui eu estou falando do meu hiperfoco. Mas se a gente sentar ali no shopping para conversar e eu continuar palestrando para você, não vai ser legal para você. Eu vou continuar palestrando. Eu já ouvi isso da minha mãe, já ouvi isso de irmão, já ouvi isso de tio. Você só fala de psicologia, já ouvi de amigos. Eu só falo de psicologia. Meu hiperfoco é comportamento humano e cachorro. Você quer conversar comigo, quer ser meu amigo, vem me falar dessas coisas. Quer falar do cérebro, nós vamos ser melhor amigo. Eu vou fazer esforço, eu quero te ouvir as suas coisas também. A memória operacional, como é que é o Romeu? O Romeu. O autista, ele tem um processamento de tempo diferente. E é muito bacana, assim, perceber. O autista, ele vive um tempo diferente, o tempo do espaço. Se eu tiver hiperfoco, eu falando aqui, não sei quanto tempo passou. Eu já fiz live de 3 horas e nem vi. De repente, eu olhei lá, fui fazer um workshop de 4 horas, era para terminar às 18, terminou às 10. E tinha 30 autistas lá ouvindo, tudo hiperfoco. O Henrique gravando áudio, né? Tudo. Eu vejo padrões em tudo e isso me interessa. E eu fico horas ali. Não. TDAH também tem hiperfoco? Tem. Uma pessoa com TDAH, ela pode ter uma grande motivação num determinado assunto. Mas a forma como isso vai se apresentar no autista e no TDAH é diferente. E o autista, se ele estiver desregulado, ele vai procurar o hiperfoco para se regular. E se ele estiver muito desregulado, ele vai ficar só no hiperfoco dele, o que vai trazer prejuízos para as outras áreas da vida. A ponto dele não comer, não ir no banheiro, não dormir. E quando você tiver que parar aquilo para fazer outra coisa, você tem uma crise. Você não quer parar. Então, é o que a gente fala, não tem que interromper o hiperfoco, tem que pensar o que é que está gerando a desregulação que ele está buscando o hiperfoco para se regular. O TDAH não é assim. TDAH tem dificuldade de socialização? Tem. De conexão? Tem. Mas é de um padrão diferente do autista.
Eu já fiz uma live separando, falando exatamente as diferenças. Muito boa, e coloquei no Oba. Tá no Oba? Tá. Eu nem falei, né? Tem o Espectrando Consciente no Instagram, no YouTube também. E tem ainda, essa tá no Autismo Controlado. Mas agora vai estar todo mundo. Tá. Então, assim, a gente consegue separar essas, a gente chama de co-ocorrências. Consegue sim. E por ele ter várias outras comorbidades, que eu também não sei, se eu visse mais, eu perceberia. Mas você vê que eles às vezes estão fazendo entrevistas, às vezes eu vejo, né? Está fazendo entrevista e tem uma entrevista que aí no meio do nada lá, o Marcos falando, e o Romeu vira e fala, eu quero morar com Tilulipa. Do nada lá, aí o Marcos, hã? Você quer morar com Tilulipa? Sei lá, enfim. E aí, vendo aquilo ali, é certeza que ele estava vendo, ele tem hiperfoco nesse personagem. É certeza que ele tinha visto alguma coisa e já estava pensando ali. Na sala de aula. Aí a professora vai e fala alguma coisa que é do interesse do aluno, do hiperfoco dele. Porque os dinossauros, ou porque a folha, ou porque o comportamento humano. A partir daí, acabou. A professora vai continuar falando e o autista já está lá na confabulação dele. Daqui a pouco ele volta para a Terra e fala, nossa, meu Deus, perdi tudo. O TDAH se distrai com barulho, som externo. O autista se distrai com o interno. Então, e como que você vê isso na avaliação? Perguntando para o paciente o tempo inteiro como ele vivencia o fenômeno. Um autista pode ter déficit de atenção? Pode. É mais comum um autista ter déficit de atenção do que um autista sem déficit de atenção. Um TDAH, um déficit de atenção, não é autista. Se você comparar uma pessoa sem TDAH e autismo com uma pessoa que tem autismo e com uma pessoa que tem déficit de atenção e autismo e uma que é só TDAH, é tudo diferente. Mas o autista com TDAH e a pessoa com TDAH, elas vão ter uma característica semelhante. Aí a gente chama isso de diagnóstico diferencial. Isso poderia ser para transtorno de personalidade. Isso poderia ser para várias outras comorbidades que a gente chama. Tá? E aí o que vai diferenciar de nível, sim, eu não posso falar que eu tenho a mesma condição de vida do que o Romeu, porque ele tem disfunções importantes. Mas isso não significa que ele não é um ser, um sujeito de desejo. Ele tem a inteligência dele, no estilo dele, e ele tem o direito de expressar isso dessa forma. Isso não faz ele menos. A estrutura autista dele está lá e a minha estrutura autista é igual a dele. Cognição orientada para detalhes, estruturada, executiva, tem interesses sociais funcionais. Vou relacionar com você se você tiver o meu interesse, mas eu tenho menos comorbidades do que ele. E o que vocês veem aqui não é o que eu sou na minha vida no dia a dia. Eu sou extremamente atrapalhada. A minha sorte é que eu tenho uma inteligência executiva, e sempre tive, absurda, mas que nunca foi validada na escola. Então, eu camuflo maravilhosamente bem. Eu copiei, eu sei te falar cada comportamento que eu copiei, de quem eu copiei, em que situação que eu copiei. Até a letra, ritmo de fala, estilo de riso. Se eu quiser ser legal e engraçada com você, eu te falo de quem eu copiei, em que situação eu copiei. É uma mente muito estruturada. Tá?